Você já se perguntou por que, em meio às mesmas provações, alguns parecem ser guardados, enquanto outros não encontram refúgio? A Bíblia não deixa essa pergunta sem resposta. Na verdade, existe uma profecia poderosa que mostra com clareza por que alguns serão poupados nos últimos dias e outros ficarão expostos ao juízo. Não se trata de acaso, nem de sorte, nem de força humana. Trata-se de algo muito mais profundo, algo marcado no coração e na fidelidade à palavra de Deus. Quando Jesus falou sobre os sinais do fim no Evangelho de Mateus, ele não fez isso para semear medo, mas para preparar aqueles que estariam atentos. E essa mesma preparação é o que separa os que estarão sob a sombra do Altíssimo dos que confiarão em suas próprias forças. Profetas como Daniel já haviam anunciado que, quando o tempo final se aproximasse, haveria uma distinção clara entre os que pertencem verdadeiramente ao Senhor e os que apenas o mencionam com os lábios. E o Apocalipse confirma essa revelação com imagens fortes, cheias de símbolos, mas também de promessas reais. A pergunta é: o que determina quem será poupado e quem não será? Será o seu lugar de residência? Sua preparação material? Ou há um segredo espiritual escondido nessa profecia que revela a chave para permanecer de pé quando o mundo tremer? Quando abrimos as páginas das Escrituras, encontramos algo que corta a alma, dos profetas antigos até as palavras de Jesus nos Evangelhos. A mesma advertência se repete. Daniel falou de um tempo de angústia como nunca antes havia existido. Um período em que o destino de milhões seria decidido não pela força humana, mas pela fidelidade a Deus. E em Apocalipse, João descreve aqueles que levam um selo na testa, um selo invisível aos olhos humanos, mas que no mundo espiritual determina vida ou destruição. Pense nisso. Enquanto o mundo corre atrás de riquezas, poder e refúgios materiais, a profecia nos lembra que não será o ouro nem os muros de pedra que garantirão sua segurança. Será a sua posição diante do Senhor. Não é impactante imaginar que, enquanto duas pessoas caminham lado a lado, uma será poupada e a outra não, ainda que compartilhem da mesma cidade, da mesma casa ou até da mesma família? O próprio Jesus disse: estarão dois no campo, um será levado e o outro deixado. O que a maioria ignora é que essa separação não tem a ver com acaso, mas com preparação espiritual. A profecia nos mostra que há um povo que ouve a voz de Deus, que permanece fiel, mesmo quando o mundo inteiro se inclina diante do sistema da Babilônia. E é a esse povo que o Altíssimo promete guardar sob suas asas. Essa é a primeira grande virada emocional. Compreender que, nos últimos dias, sua segurança não depende da multidão, mas do seu relacionamento com o Eterno. Deixe-me te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha considerado com tanta seriedade. Se hoje fosse o início daqueles dias anunciados nas profecias, você estaria preparado para ser contado entre os que serão poupados, ou sentiria medo de estar entre os que ficarão para trás? Não falo de religião, de frequentar um templo ou de repetir palavras vazias, mas de uma preparação íntima e profunda, aquilo que as Escrituras descrevem como ter a lâmpada acesa quando o noivo chegar. Imagine por um instante que os sinais do Apocalipse começassem a se cumprir diante dos seus olhos. Você se sentiria seguro sob as promessas de Deus ou vulnerável como alguém que sabe que não está pronto? Essa reflexão não é teórica, é real, urgente e pessoal. E quero te convidar a participar ativamente neste momento. Escreva nos comentários: Senhor, quero estar entre os teus. Esse pequeno ato de fé, essa declaração pública, pode tocar outros que leiam e sintam o mesmo desejo. Suas palavras podem se tornar uma semente que desperte alguém que hoje vive adormecido diante dos tempos proféticos. A primeira grande revelação que as profecias nos entregam é que nem todos compartilharão o mesmo destino, mesmo estando no mesmo lugar. Jesus, em Mateus 24, descreveu uma cena inquietante. Dois estarão no campo, um será levado e o outro deixado.
Essa imagem, tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa, nos mostra que a separação não será por aparência, nem por status, nem pelo que o mundo considera importante, mas pelo que Deus vê no profundo do coração. Isso significa que haverá pessoas cercadas de multidões, até mesmo de familiares e amigos, e ainda assim sua história será diferente. Porque o que determina quem será poupado e quem não será é a fidelidade em meio às provas. A profecia nos lembra que Deus não ignora a vida secreta, aquilo que ninguém mais vê, aqueles momentos de oração em silêncio, aquelas decisões de integridade quando ninguém está olhando. É ali que se escreve a diferença entre ser contado, entre os que serão guardados, ou ficar exposto ao caos dos últimos dias. Hoje, quando olhamos o cenário mundial, parece que os alertas das profecias já não pertencem a um futuro distante, mas respiram em nosso presente. Cidades inteiras dependem de sistemas frágeis que podem colapsar em questão de horas. Nações estremecem com guerras e rumores de guerras. E a tecnologia, que prometia ser a grande salvação da humanidade, se torna uma arma que vigia, controla e subjuga. Não é exatamente isso que o Apocalipse descreve ao falar de um sistema global que fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, dependam de uma marca para comprar ou vender? O alerta global está claro. Enquanto o mundo se acomoda em uma falsa sensação de segurança, a profecia nos lembra que não há refúgio verdadeiro nos sistemas humanos. Basta um apagão digital, uma crise econômica repentina, um conflito inesperado e tudo o que parecia sólido desmorona. É nesse contexto que as palavras de Jesus ganham ainda mais peso. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. E a pergunta inevitável é: onde você está colocando a sua confiança? Porque o que hoje parece estável, amanhã pode ser o palco da maior sacudida espiritual da história. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece que essas profecias não são palavras antigas, mas advertências vivas para o nosso tempo. E quero te convidar a fazer algo muito simples, mas poderoso. Deixe seu gostei neste vídeo agora mesmo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Esse gesto, que parece pequeno, ajuda essa mensagem a alcançar milhares de pessoas a mais. Pessoas que talvez nunca abram uma Bíblia, mas que ao verem este conteúdo possam despertar para a urgência espiritual em que vivemos. Sua participação não é só um clique, é parte da missão de espalhar a palavra profética nestes últimos dias. Há uma terceira revelação que poucos ousam mencionar, mas que está escrita com clareza nas páginas do Apocalipse. Chegará um momento em que nem cidades fortificadas, nem refúgios secretos servirão de nada. O texto bíblico descreve reis, ricos e poderosos, correndo para se esconder em cavernas e montanhas, suplicando que as rochas caiam sobre eles para escondê-los da ira do Cordeiro. Você percebe o quão impactante isso é? Aqueles que o mundo considera intocáveis, os que têm recursos infinitos e acesso a toda forma de segurança, serão os primeiros a descobrir que nenhum bunker e nenhuma estratégia humana podem deter o que já foi profetizado. O que realmente fará a diferença não será o que você tem nas mãos, mas em quem você depositou sua confiança. O contraste é assustador. Enquanto alguns se escondem debaixo da terra, outros estarão sendo sustentados pela provisão sobrenatural de Deus em lugares que Ele já preparou. E aqui está o clímax. A profecia não apenas nos alerta sobre o que virá, também nos revela que haverá um povo preservado. Não porque tenha mais poder, mas porque aprendeu a depender do Altíssimo em meio à tempestade. Essa é a linha divisória que determinará quem será poupado e quem ficará exposto. O mais impressionante de tudo é que as profecias não apenas nos mostram o perigo, mas também revelam que existe um caminho seguro, preparado por Deus para aqueles que decidirem ouvir a sua voz. Você não está vendo esta mensagem por acaso.
Há uma razão para ter chegado até aqui, e talvez seja porque o Senhor quer despertar o seu coração antes que seja tarde demais. Por isso quero te convidar a tomar uma decisão hoje. Escreva nos comentários: quero estar sob a tua proteção, Senhor, e junte-se a esta comunidade que não se conforma em viver distraída, mas busca discernir os tempos proféticos em que estamos entrando. E não pare apenas neste vídeo. Inscreva-se agora mesmo e ative as notificações, porque nos próximos dias vamos aprofundar em outras profecias que revelam sinais ainda mais claros do que está por vir. A sua participação é vital. Deixe um gostei e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa despertar espiritualmente. Isso pode ser a diferença entre continuar cego em meio à confusão ou abrir os olhos para a verdade que transforma e salva. O que vem a seguir você não pode perder.